tanto comer quanto dormir. E a Bíblia nos fala que quando Deus se depara com essa situação, Ele entristece seu coração e Ele se arrepende de ter criado o homem. Ele se arrepende de ter posto o homem na face da terra. Aí eu paro para imaginar, Deus criou o homem com tanto zelo, com tanto cuidado. Porque se nós voltarmos lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver na criação, tudo que Deus criou, ele usou as palavras, faça-se a luz, haja luz. Para tudo ele só nomeou palavras. Mas quando chegamos lá no versículo 26, nós encontramos Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos um zelo de Deus quando Ele vai fazer o homem. Ele não faz o homem como Ele fez os animais, Ele não faz o homem como Ele fez as árvores. Há um zelo, há um cuidado para a criação do homem. E aí quando nós chegamos no capítulo 6, nós encontramos uma humanidade completamente corrompida. Aí eu fico imaginando, Deus criou com tanto zelo e a humanidade se corrompe a ponto de Deus se arrepender de tê-lo criado. Eu imagino que as práticas deles eram muito ilícitas. Aí Deus olha do céu para a terra, se arrependido de ter criado o homem e decidido a acabar com toda a raça humana. Mas eu acredito que quando ele viu Noé, ele viu em Noé uma esperança. Ele viu em Noé uma chance para a redenção da humanidade. Deus separou Noé para fazer uma grande obra. Quando Deus viu Noé, ele viu a diferença na vida de Noé. Mesmo Noé vivendo em meio a uma geração corrompida, a seres humanos completamente fora da direção do Senhor, Noé se manteve na posição. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Agora ele faz uma pergunta nesta noite. Nós vivemos em tempos que só a misericórdia de Deus. A humanidade está corrompida. As pessoas pecam e nem sequer se arrependem dos seus pecados. Muitas vezes nem reconhecem que pecaram. Agora eu quero lhe perguntar nesta noite: será que você, como servo do Deus Altíssimo, será que você, como filho de Deus, você tem se mostrado diferente? Será que em meio a tanta corrupção que há nos nossos dias, será que você tem conseguido se manter íntegro ao Senhor? Será que você tem conseguido se manter fiel a Deus, nos preceitos de Deus? Será que lá na sua casa, será que na rua, onde você convive no seu dia a dia, será que de fato você faz a diferença? Porque a Bíblia nos diz que Noé fez a diferença. Noé fez a diferença, não só ele, mas ele e a família dele. Porque quando Deus manda Noé construir a arca, ele manda Noé construir a arca para colocar os filhos, as noras e a esposa dentro da arca. Quer dizer, Noé não fez diferença sozinho. Ele fez a diferença juntamente com a família dele. Quando Deus falou com Noé para fazer a arca, Deus confia uma obra nele. E Deus diz a ele para fazer a arca. Tem gente que quando Deus fala que vai usar, quando Deus fala que vai fazer por meio da vida dele, ele pensa que vai ser fácil, que vai ser só oba-oba. Nós sabemos que não é. Quando Deus separa Noé para fazer a arca, Ele ordena que Noé construa a arca. Ele dá todas as diretrizes para Noé. De fato, se Noé demorou cerca de 100 anos para fazer a arca, é notório que ele tenha se cansado. Grande foi o trabalho de Noé. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus, nós queremos fazer as coisas para Deus do nosso jeito. Muitas vezes quando começa a puxar um pouquinho, nós começamos a reclamar. Nós começamos a reclamar com Deus e dizer: não era isso que eu queria. Na obra do Senhor, para trabalhar para Deus, para fazer as coisas para o Senhor, não é fácil. Não é do dia para a noite que Deus vai pegar e vai colocar você em grandes lugares. Deus tinha uma grande obra com Noé, Deus fez uma grande obra por meio da vida de Noé, de tal forma que a história de Noé é conhecida em nossos dias e nos serve até para nos orientar, para nos direcionar em algumas coisas, nos serve como exemplo. Então, é notório que a obra de Deus na vida de Noé era grande, só que Noé teve que trabalhar. Não foi sentado, não foi dormindo, não foi lá esperando tudo cair do céu que Noé conseguiu. Ele provavelmente teve que abrir mão de dias de descanso, talvez ele teve que abrir mão de refeições, eu não sei qual foi a intensidade
verdade que Noé trabalhou construindo a arca. Só que pelo tempo que ele demorou para construir essa arca, eu posso acreditar que ele tenha tido que abrir mão de muitas coisas. E é interessante que Deus dá a Noé todas as diretrizes. Ele disse: deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. E assim Deus vai dando as diretrizes, o tamanho, os compartimentos, como seria exatamente a arca. Aí, chega de casa, Deus nos fala que vai nos dar, Deus fala que tem uma obra por meio das nossas vidas, Deus fala que está confiando o ministério em nossas mãos. Aí nós queremos sair fazendo tudo do nosso jeito. Aqui, quando Deus ordenou que Noé construísse a arca, Ele não simplesmente disse a Noé: vai e faz a arca. Não, Ele deu as diretrizes para Noé fazer a arca. Faz a arca assim, assim, assim. Eu não sei o que Deus tem cobrado de ti. Eu sei que se Ele te chamou, eu sei que se você está aqui nesta noite, é porque Ele tem uma obra para realizar por meio da sua vida. Eu não sei o que é, eu não sei como é, eu não sei qual é a intensidade, mas eu sei que se você seguir os preceitos de Deus, se você se colocar na posição do jeito que Deus quer, nas diretrizes que Deus te deu, também não sei quais são, não sei se é para você orar mais, eu não sei se é para você jejuar mais, eu não sei se é para você ler a Bíblia mais, eu não sei quais as diretrizes que Deus tem te dado, eu não sei que direções Deus tem te dado para te capacitar, para que um dia Ele venha te usar no que Ele tem para te usar, independente do que seja. Tem que haver um preparo, tem que haver uma base. Ninguém sobe uma escada começando pelo último degrau. Todos nós, quando vamos subir uma escada, nós necessitamos começar pelo primeiro degrau. Ninguém consegue. Se você pegar uma grande construção, nós vamos ver que ela tem base forte, ela tem uma base firme. Porque se ela não tiver uma base, ela não aguenta. No primeiro vento, ela cai. Na primeira tremidinha, ela cai. É por isso que nós temos que seguir os preceitos de Deus, andar segundo as direções do Senhor. Porque independente de onde Ele vai nos levar, independente do que Ele vai fazer, Ele primeiro vai nos preparar, Ele primeiro vai nos forjar, vai nos capacitar. Nós não podemos querer passar na frente de Deus, nós não podemos querer ensinar Deus a agir nas nossas vidas. Deus é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes não é fácil para nós, não é fácil para mim, não é fácil para você entender o querer de Deus nas nossas vidas, porque muitas vezes o querer de Deus não é o nosso querer. Muitas vezes o querer de Deus traz tristeza ao nosso coração, porque não era aquilo que nós queríamos. Quando é difícil você querer fazer uma coisa, aí Deus chega e diz para você: não é assim, não é para você fazer isso, não é para você andar por este caminho. Isso traz tristeza ao nosso coração, porque muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar, de entender, de compreender o querer de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes não conseguimos entender, porque não precisamos entender, tem horas, porque nós precisamos aceitar, porque Deus reserva o melhor para a minha vida, Deus reserva o melhor para a sua vida. Independente do que seja, vai ser sempre o melhor para as nossas vidas. Glória a Deus, Aleluia, aleluia, Deus, em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós podemos ver que Noé fez, no versículo 22 está dizendo: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tudo o que Deus ordenou, Noé fez, exatamente como Deus ordenou. E quando chegou no dia, quando ele terminou a construção da arca, ele continuou nas diretrizes do Senhor. Deus fez com que os animais entrassem, Ele fez com que sua família entrasse. E Deus fez a obra que Ele pretendia fazer. Mas para Deus fazer a obra que Ele pretende fazer por meio das nossas vidas, é necessário que nós continuemos na posição de vaso, na posição de servo. Porque sem Deus, sem a direção de Deus, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Sem que Deus esteja nas nossas vidas, nós não somos nada, nós não podemos nada. Muitas vezes nós queremos sair atropelando tudo como se nós fôssemos autossuficientes. Mas se fosse por Deus,
nós nem aqui estaríamos. Porque até para respirar, nós precisamos de Deus. E não tem quem fique pelo menos 5 minutos sem respirar. E se você não consegue ficar esse tempo sem respirar, e se para respirar você precisa de Deus, eu não consigo entender como tem gente que consegue viver sem Deus, longe da presença de Deus, longe do querer de Deus. Se você está aqui nessa noite, se coloque na brecha, se coloque na posição, independente do que Deus tem quisto da sua vida, mesmo que isso não é o seu querer, mesmo que isso não é do seu agrado. Talvez pareça confuso agora, mas nós conhecemos o nosso presente. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele é onipresente. Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e também conhece o nosso futuro. Ele com certeza sabe o que é melhor para nós, independente de que a gente não goste, de que a gente acha ruim. Então, se você tem um chamado, fique na posição, siga as diretrizes de Deus para a sua vida. Eu não sei quais têm sido elas, mas eu sei que se Deus tem te dado essas diretrizes, é porque Ele quer te usar, é porque Ele quer fazer por meio de ti uma grande obra. Amém? Aleluia! Essa palavra que o Senhor me concedeu nessa noite, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.